Olá, eu sou a professora Ana e hoje vou explicar algumas das classificações que existem para as argilas. Há mais de uma maneira de classificar as argilas. Além da classificação geológica das argilas residuais ou sedimentares, também há a classificação das argilas pelo seu uso industrial, assim como pela estrutura atômica dos argilominerais que estão presentes nas mesmas. As rochas, quando expostas no ambiente, sofrem a ação da água, vento, gelo e íons dissolvidos e começam a se deteriorar. São quebradas e sofrem reações, transformando os minerais presentes nelas em outros. Por exemplo, a partir dos feldspatos é possível formar argilominerais como a caulinita ou a montimoronita. Os novos minerais formados podem tanto ficar no local de formação e assim formar os depósitos de argila, conhecidos como primários ou residuais, ou também podem ser transportados e serem depositados para outros locais, formando os depósitos secundários ou sedimentares. Quanto menor o tamanho, mais fácil é o transporte das argilas, e durante o próprio transporte ocorre a quebra das partículas, deixando-os ainda menores. Assim, em geral, as argilas sedimentares apresentam menores tamanhos de partículas, o que influencia nas propriedades das argilas, como a plasticidade. Eu expliquei em outro vídeo que os argilominerais são minerais mais importantes que constituem as argilas. Geralmente eles são filosilicatos, ou seja, seus átomos apresentam uma organização que lembra uma folha. Uma das dimensões é bem menor do que as outras, como podemos ver nessa representação e nesse MEV. Assim, também estudamos os tipos de minerais e os classificamos conforme eles se organizam suas folhas. Tem os filosilicatos que têm duas camadas em cada uma das folhas, os que têm três camadas, a exemplo das zilitas e montimononitas, e por último que tem quatro camadas. Mas o que são essas camadas? Como vocês já sabem, os filosilicatos são aluminosilicatos, que podem conter outros elementos como magnésio e ferro. Então, os íons de silício se ligam aos oxigênios, formando um tetraedro, que por sua vez ligam-se entre si, compondo uma camada tetraédrica. Já os alumínios e o magnésio se ligam a oxigênios e hidroxilas, formando um octaédrico, e juntos formam a camada octaédrica. Os diferentes empilhamentos dessas camadas tetraédricas e octaédricas geram as folhas dos filosilicatos. Então, há filosilicatos que são compostos por duas camadas, uma tetraédrica sobreposta por uma octaédrica, compondo a folha TO. A caulinita é o exemplar desse tipo. Os argilos minerais de três camadas têm uma octaédrica no meio de duas tetraédricas. Esses são do tipo TOT. As micas, zilitas e montimononitas são desse tipo. E por último temos o grupo das cloritas, com quatro camadas, TOT mais uma octaédrica. Agora deixa eu explicar essas setas que têm do alumínio em direção ao silício e os íons potássios que estão representados entre as camadas TOT das micas. Quando os argilos minerais são compostos por camadas tetaédricas de íons de silício, oxigênio, e camadas octaédricas de alumínio e magnésio, hidroxilas e oxigênios, a soma das cargas de todos os íons que compõem a folha é zero. A caulinita e a pirofilita são exemplos disso. Acontece que é possível que alguns silícios da camada tetraédrica serem substituídos por alumínio, bem como alguns alumínios ou magnésios da camada O por ferro e outros elementos químicos. Essas substituições de íons muitas vezes geram um desequilíbrio de cargas elétricas dentro da folha do argilo mineral, pois as valências dos íons são diferentes. Por exemplo, o silício tem carga mais 4 e o alumínio carga mais 3. Aí se faz necessário ter alguns íons no meio das folhas para alcançar o equilíbrio eletrônico. Até mesmo a água, que é a molécula polar, pode entrar no meio das folhas de alguns argilos minerais. É assim que existem diversas espécies de argilominerais. Mas por hora vamos aprender essas quatro espécies. A caulinita, que quase não tem substituição isomórfica, é composta por uma folha TO e sua fórmula química é Al2O3, 2SO2, 2H2O. A elita é TOT, apresenta substituição isomórfica, por isso é preciso ter íons como potássio e sódio entre suas folhas. As substituições isomórficas nas montimononitas ocorrem ainda mais. Aí as mesmas têm íons entre as folhas e ainda conseguem absorver grandes quantidades de água, pois a água é uma molécula polar.
A clorita é composta por folhas TOT intercaladas por uma camada O, formando uma folha de 4 camadas. As 3 primeiras, caulinita, ilita e multimonita, são mais presentes nas argilas usadas na fabricação de cerâmica. Por isso, vamos aprender mais sobre elas. O caulim é a rocha onde há grande teor de caulinita. Assim, é uma argila refratária, pouco plástica e queima branco. As Clays também são compostas por caulinita. Podem conter também quartzo, mica, diquita, ilita, multimonita, interastertificados de ilita e multimonita e matéria orgânica. Seus depósitos apresentam alta plasticidade. Acredita-se que a matéria orgânica presente nesta argila aumenta sua plasticidade. Tem tamanho de partículas bem pequenos e são bem refratárias. Apesar também de conterem caulinita, as Clays são menos refratárias que o caulim. Tem maior plasticidade, pois contém matéria orgânica, e sua cor após a queima é creme. É usada para fabricar porcelanas e cerâmicas brancas. Bentonita é o nome comercial das argilas que contém teores consideráveis de minerais do grupo da monte-morlonita. Sua plasticidade, tixotropia e pseudoplasticidade são elevadas. A terra Fuller tem característica de absorver óleos e outras substâncias. As Clays são argilas usadas na fabricação de tijolos, telhas e outros produtos de construção civil. São relativamente baratas e sua composição varia muito dependendo do local da jazida. Argilas vermelhas são aquelas que contêm óxidos de ferro, pois esse elemento gera a cor avermelhada nas mesmas. Há diversos outros tipos de argila, e essa é a classificação usada no segundo uso industrial. Assim como nós vimos, as argilas e o que elas são compostas, como os minerais não plásticos, quartzo, feldspato, e os minerais plásticos, filosilicatos, caulinita, ilita, multimonita, as quantidades relativas que tem desses componentes dentro de uma argila e as suas características, como o tamanho de partícula, definem o processo e as propriedades das mesmas, como plasticidade, viscosidade, a sua fluidez, eficiência de moagem, compactação a verde, secagem e a sua sinterização. Veremos mais sobre isso nos próximos vídeos. Essas são as fontes das imagens usadas neste vídeo.